O que é uma falsa doutrina? O que são falsas doutrinas? Olá, eu sou o Pastor Eclésio em mais um vídeo para você. Se você ainda não me segue em minha rede social, procura aí, procura embaixo aí um botão em algum lugar aí para se inscrever, para me seguir. Faz logo isso para você não perder nenhum de meus conteúdos. Aproveita e deixa também o seu like. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, para assistir esse vídeo até o final. Mas vamos lá. A doutrina é um conjunto de ideias ou crenças que são ensinadas ou consideradas verdadeiras. A doutrina bíblica refere-se aos ensinamentos que se alinham com a palavra revelada de Deus. A Bíblia, que é a Bíblia, né? A falsa doutrina é qualquer ideia que acrescente, retire ou contradiga ou anule a doutrina dada na palavra de Deus. Por exemplo, qualquer ensinamento sobre Jesus que negue o seu nascimento virginal é uma doutrina falsa. Por quê? Contradiz o claro ensino da Escritura, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Já no primeiro século depois de Cristo, a falsa doutrina já estava se infiltrando na igreja e muitas das cartas do Novo Testamento foram escritas para tratar desses erros. Está lá em Gálatas 1, capítulo, versículo Gálatas, Colossenses, Tito, várias são as passagens. Paulo exortou seu discípulo Timóteo a se precaver contra aqueles que estavam espalhando heresias e confundindo o rebanho. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuadamente nada entre nós existe, né? Como seguidores de Cristo, não temos desculpa para permanecermos ignorantes da teologia, porque temos todo o desígnio de Deus. Então, a teologia é super importante. Então, a Bíblia está completa. E quando nos apresentam a Deus aprovado, como ele fala lá em 2 Timóteo, é menos provável que sejamos levados por conversadores suaves e falsos profetas. Quando conhecemos a palavra de Deus, não devemos mais ser como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens da astúcia com que induzem ao erro. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. É importante ressaltar a diferença entre falsa doutrina e discordâncias denominacionais. Diferentes grupos congregacionais veem questões secundárias nas Escrituras de uma maneira diferente. Essas diferenças nem sempre são devidas a falsas doutrinas da parte de ninguém. Política da igreja, decisões governamentais, estilo de culto, etc. Estão todos abertos à discussão, uma vez que não são diretamente abordados nas Escrituras. Até mesmo as questões abordadas nas Escrituras são frequentemente debatidas por discípulos igualmente sinceros de Cristo. Diferenças na interpretação ou na prática não necessariamente se qualificam como falsa doutrina e nem deve dividir o corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. A falsa doutrina é aquela que se opõe a alguma verdade fundamental ou aquilo que é necessário para a salvação. Encontre a seguir alguns exemplos de falsa doutrina. Vou citar, por exemplo, o apagamento do inferno. A Bíblia descreve o inferno como um lugar real de tormento eterno, o destino de toda a alma não regenerada. Está lá em Apocalipse 20, 15 e 2 Tessalonicenses 1, 8. Uma negação do inferno contradiz diretamente as próprias palavras de Jesus, como está em Mateus 10, 28 e 25, 46, e é, portanto, uma falsa doutrina. A ideia de que existem muitos caminhos para Deus. Essa filosofia se tornou popular recentemente sob o pretexto de tolerância. Essa falsa doutrina afirma que uma vez que Deus é amor, ele aceitará qualquer esforço religioso, desde que o praticante seja sincero. Tal relativismo cospe na face de toda a Bíblia e efetivamente elimina qualquer necessidade do Filho de Deus de se tornar carne e ser crucificado em nosso favor. Jeremias 12, 17, João 3, 15, 18 e assim por diante. E também contradiz as palavras do próprio Jesus, que ele diz que ele é o único caminho para Deus, em João 14, 6.
em qualquer ensinamento que redefina a pessoa de Jesus Cristo, por exemplo, né, a doutrina que nega a divindade de Cristo, o nascimento virginal, a sua natureza sem pecado, a sua morte real, a sua ressurreição física, é uma falsa doutrina. A cristologia errante de um grupo identifica-o prontamente como uma seita ou facção que possa até alegar ser cristão, mas na verdade está ensinando falsas doutrinas. Até mesmo muitas denominações principais têm iniciado a rápida queda à apostasia ao declarar que não mais se apegam a uma interpretação literal da Escritura ou da divindade de Cristo. Está lá em João capítulo 4, versículo 3, que deixa claro que uma negação da cristologia bíblica é anticristo. Jesus descreveu os falsos mestres dentro da igreja como lobos disfarçados de ovelhas. Outra falsa doutrina são os ensinamentos que acrescentam obras religiosas humanas à obra consumada de Cristo na cruz, como ingredientes necessários para a salvação. Esse ensinamento pode até por fora ensinar a salvação por meio da fé, mas ao mesmo tempo insiste que um ritual religioso como o batismo em água seja salvífico. Alguns grupos legislam até mesmo penteados, opções de roupas e consumo de alimentos. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 6, que ele adverte contra as tentativas de misturar graça com obras. Efésios 2, 8, 9 diz que somos salvos pela graça de Deus, pela fé, e nada do que fazemos pode acrescentar ou tirar nada dela. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9 pronuncia uma maldição sobre qualquer que mude as boas novas da salvação pela graça. O ensinamento que apresente a graça como uma licença para pecar é uma falsa doutrina que sugere que tudo que alguém deva fazer para ser justificado diante de Deus é acreditar nos fatos sobre Jesus, orar uma oração em algum momento e depois retomar o controle da sua própria vida com a segurança do céu no final. Paulo lidou com esse pensamento em Romanos capítulo 6, versículo 2 e 2 Coríntios 5, 17. Afirma que aqueles que estão em Cristo se tornam novas criaturas. Essa transformação em resposta à fé de um crente em Cristo muda os comportamentos exteriores e conhecer e amar a Cristo é obedecê-lo. Está lá em Lucas 6,46. Satanás tem confundido e pervertido a palavra de Deus desde o jardim do Éden. Mateus 3, 1, 4, Mateus 4, 6. Os falsos mestres, os servos de Satanás, tentam aparecer como ministros de justiça. Paulo já previa isso em 2 Coríntios 11, 15. Mas serão conhecidos pelos seus frutos. Logo depois a gente vê um charlatão que promove falsas doutrinas, mostrará sinais de orgulho, de ganância e rebelião. E com frequência promoverá ou se envolverá em imoralidade sexual. Está lá em 2 Pedro 2,14 e Apocalipse 2,20. É sábio reconhecer quão vulneráveis somos à heresia e ter o hábito dos bereanos que tinham lá em Atos 17, 11. A Bíblia fala assim: estes da Bereia receberam a palavra com toda a avidez e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quando o seguir o exemplo da primeira igreja se torna o nosso objetivo, teremos êxito em evitar as armadilhas da falsa doutrina. Atos 2,42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tal devoção nos protegerá e garantirá que estamos no caminho que Jesus estabeleceu para nós. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, dá o seu like e faz o seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.